Boa tarde, o meu nome é Fábio Souza e nós vamos agora dar início à aula número 2 sobre os tipos de frases. Nós hoje vamos trabalhar sobre dois tipos de frases diferentes. Nós hoje vamos trabalhar as frases declarativas, como nós já trabalhamos nas aulas anteriores, só porque duas modalidades diferentes, as afirmativas e as negativas. E para a gente começar essa aula, eu vou conceituar frases. O que é uma frase? Uma frase é um conjunto de palavras organizadas e com sentido. Ok? Começa com letra maiúscula e acaba com um sinal de pontuação. Pronto. Então, frase é um conjunto de palavras organizadas e com sentido. Claro, para ser considerada frase, aquele conjunto de palavras ele tem que ter um sentido. Por exemplo, se eu colocar aqui: o cão comeu meu sapato. É uma frase com sentido. Agora, se eu coloco: comeu sapato meu cão, ou seja, o cão comeu meu sapato. Essa frase já não vai ter sentido, por isso já não pode ser considerada uma frase. É apenas um conjunto de palavras sem sentido. Portanto, para ser considerada frase, esse conjunto de palavras tem que ter sentido, como é o caso aqui dessa primeira frase. Ok? Começa sempre com letra maiúscula. Claro, toda frase, toda narração vai ter que começar obrigatoriamente com letra maiúscula. Ok? E termina com algum sinal de pontuação. Nós aqui já estudamos que cada tipo de frase vem acompanhada com um tipo de pontuação, com um ponto, certo? Por exemplo, esse é um ponto final. Notem-se que isso é uma frase. Começa com um C maiúsculo e tem um ponto final. Nós estudamos a frase exclamativa, que vem com um ponto de exclamação, a frase interrogativa, que vem com um ponto de interrogação, e agora nós vamos estudar a frase declarativa. Lembrando que essa classificação de frases declarativas, afirmativas e negativas, ela está paralela com os outros, com outro tipo de classificação. Esse tipo de frase ocorre em todos os outros tipos de frase. Tanto as frases declarativas, afirmativas e negativas ocorrem nos outros tipos de frase. Por exemplo, pode existir uma frase exclamativa negativa, por exemplo. Pode existir uma frase interrogativa negativa, por exemplo. Portanto, essa classificação de frases é paralela a outro tipo de classificação, ok? É uma classificação distinta. Portanto, convém aqui dizer que as frases afirmativas e negativas são
transversais, ou seja, não depende desse tipo de classificação, aos tipos de frase. Podendo ocorrer nos diversos tipos. Podendo ocorrer nos diversos tipos. Nos diversos tipos. Ok? Portanto, a frase é um conjunto de palavras organizadas e com sentido, começa com letra maiúscula e acaba com um sinal de pontuação. Temos aqui os sinais de pontuação. Essa classificação que nós estamos a estudar em frases declarativas, afirmativas e negativas é transversal aos tipos de frase, podendo ocorrer em todos os tipos de frase. Vamos dar aqui então continuidade. Agora eu vou colocar aqui um exemplo de frase. Por exemplo, uma frase declarativa afirmativa. Aquele aluno caiu no corredor da escola. Aquele aluno caiu no corredor da escola. É uma frase declarativa, afirmativa, devido ao ponto final. Ok? Depois o outro tipo de frase. Outro exemplo da frase declarativa negativa. Qual é a frase declarativa negativa? Aquele aluno nunca caiu Aquele aluno nunca caiu no corredor da escola. Ou seja, o que transforma essa frase em declarativa negativa? Aqui o termo nunca. Portanto, o termo nunca é que vai definir se a frase é declarativa ou negativa. Nesta frase existem vários outros advérbios, várias outras locuções adverbiais de negação que nós vamos estudar a seguir, que podem que podem fazer com que uma frase seja classificada como declarativa ou negativa. Aqui no caso de cima, ela é uma afirmativa porque está afirmando alguma coisa, para além de estar a declarar, está a afirmar. Aquele aluno caiu no corredor da escola, ou seja, está declarando e está afirmando que o aluno caiu no corredor da escola, ok? Lembrando que também o tipo de entonação que eu dou à frase, a maneira como eu falo a frase, ajuda bastante a atingir o objetivo que eu quero ao dizer essa frase, ao dizer essa palavra, essa locução, a entonação que eu dou. Imagina que eu queira persuadir alguém, que eu queira convencer alguém a alguma coisa, eu vou usar uma entonação na minha voz diferente do que se eu estivesse mandando aquela pessoa fazer alguma coisa. Portanto, cada situação, cada contexto, existem aqui mecanismos, tanto na parte escrita quanto na parte oral, que pode nos ajudar a atingir o nosso objetivo nos enunciados, ao falar, ao expressar, ok? Nós agora vamos passar à frente aqui, eu vou passar alguns exemplos de alguns
algumas palavras, algumas locuções que podem ser utilizadas para atingir o objetivo também nas frases, de acordo com o objetivo. Se você quer escrever uma frase negativa ou se você quer escrever uma frase afirmativa, existem aqui algumas palavras que podem ser utilizadas. Portanto, advérbios e locuções de negação. Portanto, primeiro nós vamos ver os advérbios e as locuções de negação. Quais são eles? O não, claro, para além do não, existem vários outros, mas o não é o principal, né? A gente sabe que sempre que uma frase tem a palavra não, será uma frase negativa, ok? O nunca, ora, jamais, tampouco, negativamente, de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Portanto, nós aqui temos alguns exemplos de advérbios e locuções de negação que podem ser utilizados na construção de frases negativas. Nós temos aqui os advérbios, não, nunca, jamais, tampouco, negativamente. É claro que existe uma infinidade de outros advérbios, são apenas alguns exemplos. E temos aqui as locuções adverbiais. Portanto, não somente se a frase contém uma dessas palavras, mas também se a frase vier munida de alguma dessas locuções adverbiais, a frase será considerada uma frase declarativa negativa, ok? Lembrando que aqui, o que nós escrevemos aqui no quadro pode ser utilizado para anotação, vocês podem fazer uso dessas anotações para estudo mais tarde. São anotações bem simples, bem claras e objetivas, de forma resumida e de forma a apreensão de conhecimento, ok? Portanto, nós vimos então os advérbios e locuções de negação. Não, nunca, jamais, tampouco, negativamente, de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Reparem que todos esses advérbios e todas essas locuções de negação têm um tom negativo. Claro que para nós utilizarmos, para nós fazermos valer do nosso objetivo de querer escrever ou querer falar uma frase negativa, nós podemos fazer uso dessas locuções adverbiais ou desses advérbios de negação, ok? Vamos passar adiante então. Ok. Passando adiante, nós agora temos aqui os advérbios e locuções de afirmação. Quais são os advérbios e as locuções de afirmação? Eu vou escrever vermelho, que é para ver se dá para ver melhor. O sim, como é óbvio, não é? Certamente,
certo, decididamente, seguramente, efetivamente, Então, nós aqui temos os advérbios e as locuções de afirmação. Sim, certamente, certo, decididamente, seguramente, efetivamente, realmente, de certo, com certeza, sem dúvida, de fato, na verdade, por certo e com efeito. Então, a partir daqui, nós temos uma ideia de como é que nós podemos utilizar essas palavras, esses advérbios e essas locuções de afirmação para escrever ou para falar uma frase afirmativa. Para além do sim, como a negativa existe o não, aqui na afirmativa existe o sim. Portanto, sempre que nós vimos alguma frase, algum texto que contém esse tipo de palavra, alguma dessas palavras, será considerado uma frase declarativa afirmativa. Nós temos aqui os advérbios, que são apenas uma palavra, são advérbios, e depois temos as locuções adverbiais. Ok? Aqui isso vai definir, são exemplos de algumas palavras, alguns mecanismos que podem ser utilizados na construção desse tipo de frase. Ok? Deixa eu só retomar aqui. Pronto, nós a partir de agora, nós vamos passar para alguns exercícios de fixação de conteúdo. Lembrando que nós aqui estamos a trabalhar separadamente as frases afirmativas das frases negativas, né? Que está incluído na parte das frases declarativas. Existem frases declarativas afirmativas e frases declarativas negativas. Ok? Nós agora vamos Portanto, nós vamos agora elaborar um diálogo em que alguém narra. Narrar é contar alguma coisa. Nós vamos narrar uma história, nós vamos contar um caso. Significa contar alguma coisa. A palavra narrar. Então, alguém narra. Joãozinho chegou cedo da escola. Ok? É um diálogo, alguém está narrando, nós já vamos obter aqui a construção. Depois, alguém pergunta. Pode ser na mesma o Joãozinho. Cedo da escola e perguntou. Agora nós vamos fazer a pergunta.
Mamãe, o almoço já está pronto? E depois, alguém vai responder. Não, filho. Está quase. Então, nós aqui nesse diálogo nós temos alguns exemplos dos tipos de frases, tanto declarativas, afirmativa, quanto negativa. Por exemplo, aqui na parte que diz aqui que alguém narra. Joãozinho chegou cedo da escola e perguntou. Primeiro, a frase declarativa está aqui nesse pedaço. Joãozinho chegou cedo da escola. Certo? Declarativa. Está declarando que Joãozinho chegou cedo da escola, certo? E nós aqui temos uma frase interrogativa, porque fez uma pergunta, tem aqui o ponto de interrogação, ok? E depois aqui que alguém responde, não filho, está quase. É uma frase declarativa, negativa por causa do não. Está negando que o almoço ainda não está pronto. Certo? Ora, a próxima. Pronto, então nós aqui nesses quadros temos os 4 tipos de frases que nós já estudamos. E nós agora vamos ter aqui algumas frases que nós vamos ter que classificar de acordo com os números 1, 2, 3 e 4. Então, a primeira frase, vou colocar aqui qual o número que a gente vai colocar. Os insetos são animais nocivos.
Então, os insetos são animais nocivos. O que está dizendo? Está a dizer, os insetos, é assim, geralmente, não é? Vou colocar aqui geralmente. Geralmente são animais nocivos. Está declarando alguma coisa, não está? Está afirmando alguma coisa, está afirmando que os insetos são animais nocivos. Então, vai ser uma frase afirmativa. Aqui, o fogo apagou, reparem bem na minha entonação de voz, o fogo apagou é uma frase interrogativa porque está a interrogar alguma coisa. Nós temos aqui o ponto de interrogação, por isso está perguntando se o fogo apagou. Parabéns! Como é que chama esse ponto? Exclamação. Ponto de exclamação. Então é uma frase exclamativa. Não gosto de frio. O que é que define aqui a frase? É a palavra não. Então vai ser uma frase negativa. Olha, nós agora vamos transformar algumas frases. Primeiro, nós vamos transformar amanhã eu vou para a escola. Como é que a gente faz para transformar essa frase declarativa afirmativa numa frase declarativa negativa? Simplesmente acrescentando um não. Amanhã eu não vou para a escola. Já transformamos a frase numa frase declarativa negativa. Agora, ao contrário. Por exemplo, José nunca foi sozinho ao supermercado. Como é que a gente faz para transformar essa frase numa frase? Nós sabemos que nós temos aqui o termo nunca, que transforma, é um termo negativo e transforma a frase numa declarativa negativa. E eu vou transformar numa declarativa afirmativa. Basta a gente retirar o termo e reescrever a frase e fazer as mudanças necessárias. José foi sozinho ao supermercado. Ok. Portanto, essa foi a nossa aula, a nossa segunda aula sobre tipo de frase. Nós hoje trabalhamos as frases declarativas, afirmativas e negativas. Lembrando que esse tipo de classificação ele é transversal, ele vai além da classificação normal de palavras, porque esse tipo de frase, tanto as afirmativas como as negativas, acontecem em todos os outros tipos de frases. Nós encontramos frases afirmativas, pode ser uma frase afirmativa exclamativa, por exemplo, e também pode ser uma frase negativa afirmativa